a partir do versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também a carne, porém seus dias será de 120 anos. Pulamos o versículo 6. Versículo 5. E viu o Senhor, no mesmo capítulo, tá? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. 7. E disse o Senhor: exterminei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, das aves do céu, porque me arrependo de haver feito. 8 diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações. Noé era varão justo, reto em sua geração. Noé andava com Deus. Vamos lá para a referência para os irmãos. Capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma Podemos assentar os irmãos que estão em pé, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que lemos narra sobre a história da evolução da criação logo após a saída de Adão e Eva do jardim. A Bíblia diz que agora eles começam a se multiplicar sobre a face da terra. Nós entendemos que a partir daí se tornou a civilização. O homem se multiplicou sobre a terra, fala sobre as gerações, fala sobre Caim, fala sobre Abel. Mas dentro do capítulo 6 fala que a multidão, o homem havia se multiplicado, se tornado inumerável. O homem havia se multiplicado sobre a face da terra, e as mulheres também, de forma que eles estavam pegando as mulheres como suas esposas, companheiras. E no versículo que lemos, no versículo 5, a história vai dizer a respeito da essência, do comportamento, da atitude do homem para com o seu Criador. O homem, mesmo sendo conhecedor, tendo uma mente na capacidade de criar, de inventar tantas coisas, mas no que se diz a respeito de Deus, o homem estava com a sua mente cauterizada, estava com a sua mente escravizada. Ele não conseguia conhecer aquele que o fez de fato, de verdade. E o homem agora está vivendo um momento de decadência, momento de apostasia, momento de totalmente uma vida errada diante de Deus. A Bíblia vai dizer que a maldade se havia se multiplicado sobre a face da terra, de toda a imaginação dos pensamentos, e o Senhor então se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus fez tudo, e tudo que fez, Ele disse que era bom. Mas quando chega nesse versículo, a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, porque o homem, ele é o equilíbrio da terra. Ele tem 50% da terra e tem 50% de Deus. A matéria-prima é da terra, mas o espírito é de Deus. Deus criar o homem do pó da terra, e quando chegou a hora de esse homem ser um ser vivente, Deus soprou na narina do homem e concedeu o espírito de vida. E o homem, pelo qual saiu de dentro de Deus, é por isso que Salomão disse que o corpo ele vai voltar à terra como era, e o espírito vai voltar a Deus que o deu. Só para você não dormir com a minha introdução, diga para o teu irmão assim: você tem parte de Deus. Diga para ele: você tem parte de Deus que está aí dentro de você. Mas
O homem entrou numa vida afastada, uma vida de pecado, uma vida de desobediência diante de Deus, e toda uma geração estava sendo condenada. Toda uma geração estava sendo decretado o fim devido à sua própria atitude, devido ao seu próprio comportamento. Quando o Senhor ministrou esse texto no meu coração, eu aprendi e eu apliquei na minha vida o porquê de ser evangélico, o porquê de seguir a Jesus, o porquê de estarmos na igreja numa noite como essa e viemos com prazer, com alegria. Por quê? Porque o compromisso que temos diante de Deus vai refletir na nossa geração vindoura. Será que você pode dizer para o teu irmão, o teu compromisso vai refletir numa geração vindoura? Se você entender isso, você vai entender que a missão da igreja é muito mais do que apenas o ano de 2014. Se você entender isso, você vai entender que aquilo que Deus lhe confiou é muito mais do que você pensa. E é por isso que Satanás investe tudo para tentar parar a tua caminhada. Porque no meio de tanta tragédia, no meio de tanta decadência, no meio de tanta maldade, no meio de tanta coisa ruim que tem chegado na presença de Deus, que tem subido como aroma, ou seja, um mau cheiro diante de Deus, a Bíblia diz que no versículo 8 abre-se uma porta, ou glória, uma porta de possibilidade. No versículo 8 parece que o olhar de Deus não estava voltado para a geração humana, para aquela geração, para aquele povo que não quer fazer, que não quer a presença de Deus. Parece que tudo aquilo que estava escrito nos versículos anteriores para, e a Bíblia agora fala apenas de um homem. A Bíblia diz assim: Noé chama pelo nome Noé, porém achou graça aos olhos de Deus. Aí você pergunta, mas um homem só pode refletir dentro de uma cidade de Rio Bonito, dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro da nação brasileira, ou impactar o mundo? Eu te respondo, você sozinho, você não sai nem da tua casa, mas você diante da presença de Deus, aleluia, se prepara para revolucionar a cidade, o estado, a nação e o mundo. Porque quando Deus olhou para Noé, Deus não olhou apenas para o homem que tinha, aleluia, a função de labrar a terra, de cultivar a terra, de preparar a terra, alguém cuja sua vida toda era de plantação. Ele conhecia o campo, ele conhecia a semente. Quando Deus olha para ele, Deus falou assim: eu vejo que você é diferente e eu posso investir valores na tua vida que você desconhece. Diga para o teu irmão que eu estou sentindo vontade de profetizar aqui. Deus quer investir em você valores que você não conhece ainda. Deus quer capacitar você em obras que você nunca pensou em trabalhar. Aleluia. Meu Deus! Glória a Jesus. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu aqui foi que, aleluia, Deus achou graça em Noé. Ô meu irmão, uma coisa me chama a atenção, que Deus achou graça a Noé aos seus olhos. É aquele olhar que quando bate, né, dá aquela química, você já sabe que o negócio está sério, confirmou. Eu quis olhar aqui quando eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, eu falei assim: é mistério. Aleluia. Quando Deus olhou para Noé, aleluia, talvez Noé disse: Deus, eu não estou te olhando, porque é assim mesmo. Deus te olhou quando você ainda não era nada. Deus sempre olha alguém quando alguém ainda não é nada, desacreditado, alguém que ainda não tinha condição de ser, alguém ainda que não tinha nome, não tinha história, não tinha genealogia, não tinha geração. Mas quando Deus olha para você, meu irmão, esse olhar de Deus é um olhar clínico, que vai na divisa da tua alma e do teu espírito, das tuas juntas e da tua
nada. Deus acreditou em Noé, mesmo Noé não tendo condição de fazer a obra da forma que Deus colocou na mão dele. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. O que Deus quer liberar, o que Deus quer colocar nas tuas mãos, é aquilo que ninguém acredita. Eu estou pregando debaixo da revelação de Deus. O que Deus quer colocar nas tuas mãos é aquilo que ninguém faz. O que Deus quer colocar na tua mão se chama exclusividade. Quem quer ser exclusivo para fazer a obra de Deus? O que Deus quer colocar nas tuas mãos é aquilo que ninguém ainda soube. É quando Maria, a Bíblia diz que quando o Espírito Deus veio sobre Maria, voltando o tema, né? Veio sobre Maria, Maria deu uma resposta final para dizer o quê? Olha, você foi escolhida. Para quê? Para fazer algo que ninguém fez. Para receber algo que ninguém recebeu. Para calaxandaraia. Eu quero profetizar na tua vida que a partir de hoje, Deus vai mudar o teu trabalho. Deus vai mudar o teu espaço. É como Jacó, meu irmão. Jacó andava todo elegante, nariz empinado para cima. De repente Deus olhou para ele e marcou um dia. E era uma noite toda. Durou uma noite toda. Aleluia. Pela manhã, lá vinha aquele homem, ó, puxando a perna, puxando a perna. Quem é? Jacó. Ele não olha não. Jacó não olha não. Por quê? Porque não sou mais Jacó, aquele que me visitou pela madrugada, mudou meu nome, mudou minha história. Agora eu sou Israel. Se você não sabe, Israel se tornou uma nação potente sobre a terra. Diga para o teu irmão, Deus quer fazer você algo que você ainda não é. Deus quer preparar o teu nome para marcar a tua geração. São qualidades que Deus achou em Noé, que fizeram ele uma pessoa exclusiva para Deus. Deus quer confiar em mim. Até que ponto ele pode confiar na gente, irmãos? Às vezes nós vivemos uma vida de lampejos na presença de Deus. Alguém tem um talento, uma capacidade. Eu estive agora quase vindo para cá e eu via uma pessoa, eu lembrei dele na presença de Deus, levou a Bíblia, mas não vou julgá-lo. Mas eu falei, Senhor, me lembrei dele com tantos talentos espirituais, discernimento de língua, interpretação e tantas outras coisas, mas vive de lampejo. Uma hora está cheio, uma hora está vazio. Uma hora está aqui na igreja, uma hora está no botequim. Uma hora está tomando ceia, uma hora está tomando cerveja. E tantas pessoas assim que têm um talento, uma capacidade de se interagir, uma capacidade de se comunicar, uma capacidade grande de persuadir. E Deus quer usar pessoas assim, mas Deus quer achar em nós qualidades pelo qual Deus achou em Noé, dentro da sua geração. A Bíblia diz que ele era justo, a Bíblia diz que ele era reto. Ô meu irmão, são qualidades que devemos ter na nossa vida. Retidão ao Senhor, justiça. Devemos estar na presença do Senhor. Não é porque nós moramos numa cidade pequena, não é porque a nossa família é uma família pequena que não tem estrutura, que não tem influência dentro da família, não temos advogados, engenheiro, médico. Não é por isso que Deus não vai te levantar. Deus não precisa de médico na tua família para te curar. Deus não precisa de engenheiro na tua família para construir algo na sua vida. Deus não precisa de advogado para te justificar. Deus só precisa de um coração quebrantado e um espírito reto para ele usar. Tem muita gente, meu irmão, colocando os porquês da vida, e esse porquê da vida está te impedindo de você galgar coisas grandes para a tua vida. Esse porquê da vida está te impedindo de você voar voos altos na presença do Senhor. Nós lemos, eu fiz questão de ler, porque a Bíblia diz que Deus, aqui nesse capítulo 6 que nós lemos, Deus colocou Noé diante de uma decisão, diante de uma missão especial, e Deus confiou em Noé, porque Noé não tinha faculdade de engenharia.
profissional, não era apenas alguém do campo, não era apenas alguém que plantava, cultivava vinha como nós lemos aqui, mas Deus confiou em Noé coisas grandes. Eu quero